Olá, e vamos iniciar o nosso workshop de colorização digital para quadrinhos, aula 3. E na aula de hoje nós vamos ter a honra de trabalhar em cima da arte de Júlio Shimamoto, um fragmento da história O Estranho Caso do Sr. Valdemar. História que foi publicada em Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, da editora Script. Nesse trabalho nós vamos fazer no Krita, abrir um arquivo A4 em 300 dpi para ter uma grande resolução, né? Sempre lembrando, se você for fazer um trabalho para web, 72 dpi, 72 pontos por polegada. Se você fizer para impressos, 300 pontos por polegada, 300 dpi. Você vai importar a imagem, tá? E isso é muito importante, que você sempre importe a imagem, nunca trabalhe em cima da própria imagem que você escaneou, nem sempre ela vem no estado correto, né? Às vezes ela vem com manchas, vem com ondulações, então é sempre importante que você importe a imagem e aí a partir de um arquivo aberto, apropriado, você trabalha, certo? A partir disso nós vamos aumentar a imagem, fazer a dimensão e pegar uma arte de referência, pegar um esquema de cores de referência. Nesse caso, nós trabalhamos com a inspiração dos pulps. O que são os pulps? São as revistas de mistério, policial, revistas populares que surgem um pouco antes dos comics norte-americanos, né? Aliás, elas servem de inspiração, porque eram revistas muito baratas, vendidas a um público de massa. Isso fez com que inspirasse a transformar aquelas tiras que eram publicadas em jornal em revistas no mesmo formato do comics. E os pulps tinham capas maravilhosas, como vocês podem ver neste caso aqui. Então o que nós vamos fazer? Pegar essa capa, né? Que tem mais ou menos a ideia da obra do Shimamoto, né? Ou seja, um personagem, um fundo, as mãos aparecendo, uma cor minimalista, e nós vamos fazer uma paleta de cores baseado nessa capa. Isso é muito importante mostrar esse tipo de raciocínio, porque muitas vezes nós temos a impressão de que o artista ele tem uma espécie de dom e ele vai fazer as coisas da cabeça dele. E isso é muito perigoso, porque você acaba criando um estereótipo de que as pessoas já nascem sabendo, já não precisa treinar, não precisam ter inspirações, e isso é um equívoco muito grande. Então, eu faço questão sempre de trazer alguma inspiração para vocês e trazer um esquema de cores para nós trabalharmos. E isso não deixa de ser um ato criativo. Afinal de contas, a inspiração da imagem não tem nada a ver com a obra do Shimamoto em si. Então nós vamos trabalhar um raciocínio para que haja uma harmonização de cores. Então, recomendo, sempre pegue uma direção de arte para você se basear na questão da colorização digital, ok? Muito bem. Com a paleta de cores, nós vamos criar uma camada, tá? E essa camada vai ser no modo de colorização, né? Então, nós vamos criar uma camada, a gente vai colocar ela acima do desenho e vamos colocar no modo multiplicação. O modo multiplicação, ele é uma espécie de transparência para o desenho. Se você deixar a camada de cor no modo normal, não vai aparecer o desenho. Então você coloca no modo multiplicação para que haja uma devida transparência. Importante deixar claro, esse modo multiplicação é o modo da camada, ok? Então, como que é o raciocínio da colorização? Sempre vamos partir da cor de fundo. A cor de fundo, ela deve permear todo o desenho, para que você não tenha espaços em branco, espaços acidentais. Quando você colore o fundo, você passa a ter uma noção de contraste, uma noção de luz. De repente você pode escolher outras cores diferentes daquela paleta que você trabalhou inicialmente.
Agora, quando você vai fazer uma cor, vamos supor, como se fosse, eu vou pegar o rosto, vou preencher e colorir, vou pegar a mão, vou preencher e colorir, e assim sucessivamente, você não aprende a fazer um espectro de cor, né? Toda a arte possui um círculo cromático artístico, né, digamos assim, ou se você preferir, um círculo cromático próprio da arte. Então, quando você trabalha o fundo, você consegue ver como essas artes, como essas cores podem dialogar. Lembre-se que é uma história em quadrinhos, então os quadros que tem texto, eles precisam ficar sem cores, né? Precisa ficar branco com preto. Por quê? Porque isso ajuda na leiturabilidade e na legibilidade. O branco com o preto são tons neutros, mas eles possuem um contraste muito forte entre eles. Então, não recomendo que vocês deixem a cor azul ou qualquer outra cor que seja, né, para poder dar uma espécie de harmonização no trabalho. É importante que tenha esses quadros destacados. Agora nós vamos trabalhar o personagem. Lembrem-se, o personagem ele tem uma sombra bem no meio do rosto, né? Então isso significa que a luz vai estar nas laterais. Então, inicialmente, vamos colorir todo o personagem. Isso é muito importante, porque aí a gente já destaca ele da figura, né? Do fundo, né? Vai destacar figura e fundo. Né? Então a gente faz essa seleção inicialmente, separa, e aí nós vamos pensando como que, por exemplo, uma cor vermelha pode se aplicar nessa ilustração, como que a cor amarela pode se aplicar, será que deve ser aplicado essas cores? Né? Isso também é uma questão, ou seja, com o fundo bem definido e separando o fundo do personagem, a gente começa a pensar como que essas cores podem ou não ser aplicadas. De repente você chega à conclusão que só 2 cores resolve seu problema, ou que de repente apenas uma, né? Mas se você não tem uma paleta pré-definida, você perde muito tempo experimentando, né? E, como bem sabemos, no mercado, velocidade é tudo, né? Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, nós vamos fazendo a seleção, tá? Essa seleção poligonal. No Krita, especificamente, essa seleção poligonal ela pode também fazer curva, tá? Então, ela é uma seleção bastante flexível. Em outros softwares, essa seleção ela é separada, né? Tem a seleção poligonal e tem a seleção Pen Tool. Então tem diferenças, né, de seleções, tá bom? Mas no Krita, uma ferramenta só ela faz as 2 funções. Veja, ó, que essa cor separada do fundo já ficou bem interessante, né? Lembrando, o que o personagem tem? Ele tem rosto, mãos, um terno e ele tem uma camiseta, que ali seria uma espécie de gravata, mas ela tá tão manchada ali, ela tá tão sem uma definição, que ali você pode deixar como se fosse uma camiseta apenas, que vai dar certo também, uma camiseta dobrada, né? Então, você sabendo que tem essas partes, quando você separa do fundo, você pode pensar nas outras cores fazendo uma relação com o personagem. Então, por exemplo, né? Esse azul mais claro, ele pode ser a pele do personagem. E o paletó, né, ser uma cor mais escura. A camiseta ter uma outra cor. A gente pode começar a trabalhar com isso. E como nós temos uma paleta reduzida, isso facilita na hora de você escolher, tá? Então, para deixar bastante claro, quando a gente trabalha num projeto de colorização, o pré-planejamento ajuda demais, né? Porque aí você vai colorir com mais velocidade e com mais qualidade, né? Sem falar que essa paleta ela pode permear toda a história em quadrinhos.
né? Se você ficar fazendo muita experimentação, talvez você não consiga dar coerência nas cores, uma vez que as cores numa história em quadrinhos, ela tem a função de comunicar. Então, por isso que nós estamos escolhendo essa paleta sombria, né? Afinal de contas, o rosto que o Shimamoto criou juntamente com as mãos, né, em posição das mãos, parece uma coisa dramática, né, cruel, parece uma pessoa ameaçadora. Então você tem que trazer uma paleta que seja condizente com isso, tá? Apenas para título de curiosidade, né, e de conhecimento, Júlio Shimamoto é um dos maiores autores de histórias em quadrinhos brasileira, né? Ele produz quadrinhos desde 1956, 57, e ele praticamente trabalhou em todos os gêneros de quadrinhos que você possa imaginar. Ele criou, né, ele foi um dos criadores, né, desenhistas do Capitão 7. Ele desenhou o Fantasma, né, o Fantasma de Lee Falk. Ele desenhou, ele fez outros trabalhos, né, na área de terror, na área de faroeste. Então, é um autor com uma vasta carreira e ele produz, né, até hoje, né, vem produzindo ilustrações, capas, histórias curtas. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Shimamoto, tá bom? Eu vou colocar aqui no link, aqui embaixo, no vídeo do YouTube, alguns links para vocês terem acesso à obra do Shimamoto. Lembrando que neste álbum, né, Aventuras Macabras, de Edgar Allan Poe, tem a história e a adaptação do Estranho Caso do Sr. Valdemar, que é, na minha opinião, de todas as adaptações, a melhor de todas no álbum, essa do Shimamoto. Bom, pessoal, vejam que aí eu já vou fazendo a cor do paletó. E aí, ó, o que é que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo uma composição análoga, ou seja, tom sobre tom, tá? A ideia aqui não é fazer uma colorização que perca a dramaticidade do preto e branco que o Shimamoto propôs. Quando nós trabalhamos as cores análogas, a gente consegue manter essa dramaticidade. Se eu trabalhasse com cores complementares, neste caso aqui, talvez pudesse deixar um tanto quanto caricato. Então a gente toma alguns cuidados na hora de fazer o trabalho, né? Um exemplo, eu poderia fazer um fundo vermelho e a figura em azul? Sem dúvida, eu poderia fazer, mas correria o risco de perder a dramaticidade do preto e branco, né? Então, fizemos a escolha de trabalhar com tonalidades análogas. Mas, obviamente, se você quiser fazer uma paleta mais experimental, fique à vontade, né? Estou apenas falando aqui qual é a orientação que eu quero fazer para o trabalho. Por quê? Porque nós vamos utilizar como cores complementares o diferente. O que é o diferente, né? É o que o terror se coloca à disposição. Então, por exemplo, os olhos dele eu vou deixar vermelhos. Então esse vermelho vai ser complementar ao azul. Como eu falei para vocês, a sombra está muito centrada no rosto, né? No meio do rosto. Então eu quero fazer spots de luz. Esses spots de luz eu vou fazer com amarelo, ou seja, um complementar, que pode dar uma ilusão de ser uma luz emanada do próprio personagem, pode ser uma luz vindo atrás dele. Ou seja, eu trago um pouco do insólito, eu trago um pouco do sobrenatural quando eu utilizo o complementar. Ou seja, aquele fundo e personagem, se eu deixasse com duas cores complementares, esse elemento do insólito eu não ia conseguir. Então eu prefiro fazer dessa forma. Volto a dizer, isso é uma solução de criação.
não precisa ser a solução que você vai utilizar. Colocando dessa forma, então, por exemplo, elementos como os dentes, né, pode ser pintado em amarelo. A camiseta, ela pode ser pintada em amarelo? Talvez não. Acho que aí no caso ficou uma cor um pouco desnecessária, né? Eu quero fazer um tom mais claro, mas a camiseta não tem sentido de ser dentro dessa coerência, né? De se fazer uma coisa meio sobrenatural e tal, deixar amarela. Então aqui eu vou deixar um azul mais claro depois, né? Mas, por exemplo, os dentes, os olhos, as laterais, né? Os cabelos, essa parte de fora dessas manchas de preto que o Shimamoto colocou, isso combinaria muito bem com o amarelo, deixando uma iluminação, né? E aí pegando mesmo aquele exemplo do Pulp, né? Que apesar de ser um fundo azul, as cores, né, das mechas do cabelo da personagem, as luzes estão em amarelo. Isso é bem interessante de se trabalhar, né? É aquela iluminação dramática, né? A gente está fazendo aqui cores realmente apenas para comunicar, né? Não são cores que de fato trabalham com a natureza. Isso é um equilíbrio que a gente precisa trabalhar em relação a quadrinhos, né? Quadrinhos, ela tem essa característica, ela tem a função de contar uma história. Então a cor, ela deve auxiliar o desenhista, ela deve complementar a ideia do desenhista, né? E não simplesmente em nome de um realismo, muitas vezes você fazer uma cor que simplesmente não dialoga com aquilo que o autor pensou e desejou, né? Bom, pessoal, lembrando que esta aula ela é oriunda do projeto de extensão Narrativas em Cordel, que tem o apoio da Assessoria de Extensão do CCHLA e da Universidade Federal da Paraíba. Essa aula também ela é um material complementar das aulas de graduação do curso de mídias digitais, o curso de comunicação em mídias digitais, também da Universidade Federal da Paraíba, na qual eu sou professor. Se você gostou do conteúdo, peço que você curta, que você compartilhe, que você olhe os outros vídeos do canal. São sempre 5 encontros trazendo uma introdução acerca de um assunto relacionado a desenho, ilustração. Então aqui tem aulas de diversos assuntos. Esses 5 encontros desse workshop, ele é focado em colorização digital para quadrinhos, mas nós temos também desenho, ilustração, teoria de cor, entre outros assuntos. Peço que você visite o canal e que você conheça um pouco mais do nosso trabalho aqui. Reparem como a gente vai trabalhando, né, esse amarelo e como que ele reforça, né, a sombra central do personagem, tá? De repente essa iluminação nem seria possível, né? Se nós pararmos para pensar, dependendo de como se faz essa iluminação, enquanto fotografia, por exemplo, né? Mas penso que ela traz uma dramaticidade que vale a pena a gente ter essa licença poética, né? Então, veja como que o rosto já ficou. Veja que o rosto, apesar de ter 3 cores, ele não parece ser colorido, né? Ele parece ser um rosto monocromático, né? Dramático. Né? E por que acontece isso? Porque essas cores, elas não são cores estereotipadas, né? Cores de pele ou alguma coisa do gênero. Elas são, na verdade, cores que reforçam essa dramaticidade que o Shimamoto colocou na ilustração. Pessoal, uma coisa que é muito importante, e eu sempre vou reforçar isso, é a questão de você ir salvando o trabalho. É muito comum de não realizar esse tipo de trabalho, né? Só vou salvar no final. Você corre o risco de repente, o software fechar, né? E você perder todo o trabalho, uma falta de energia,
alguma coisa do gênero. Então, faça sempre, sempre salve o trabalho, tá? E quando você for fechar o trabalho, ou seja, quando o trabalho se encerrar, né, você achar que ele já está finalizado, sempre tenha o arquivo editável, porque às vezes quando você manda para o cliente, ele pode não estar satisfeito com determinado trabalho, então você tem os elementos para fazer as devidas alterações. Bom, aqui ó, eu já vou fazendo as luzes, né, nas mãos. Eu acho que é importante esse trabalho. Agora, tomar um pouco de cuidado para não exagerar, né, nesses spots de luz e de repente a composição ficar amarela ao invés de ficar azul. Esse não é o objetivo, né? Então aqui eu vou colorir, mas depois eu vou fazer uma revisão, tirando um pouco dessa colorização, né, que foi feita, para que não fique muito caricato. Aqui é realmente uma questão de perspectiva, né? Uma questão de você olhar e ver se tá exagerado, se não tá. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês é fecha o trabalho, fica um tempo sem ver ele e depois você retoma, né, fazendo as correções. Isso ajuda muito a deixar o trabalho com uma qualidade mais adequada, né, àquilo que você se propõe, tá? Sempre também procure ver de longe o trabalho. Sempre faça esse exercício de zoom e volta, zoom e deixa mais afastado, porque aí você consegue ver o que a gente chama de mancha gráfica, tá? O que seria a mancha gráfica, né? Você vê como que está a imagem em termos de contraste, em termos de brilho, né? Em termos de informação. Você pode também, isso aí é um artifício da pintura, né? Da pintura manual. Você pode cerrar um pouco os olhos para que você veja como é que está a questão do contraste, se a informação ela está coerente, se você consegue, né, através das massas, enxergar a forma, né? Isso é um exercício que só com tempo mesmo que você vai conseguir diferenciar nessa questão do olhar, né? Mas todos esses exercícios, eles auxiliam na hora de você fazer o seu trabalho de ilustração, tá? Aqui nós estamos trabalhando com cores sólidas. A escolha da cor sólida se deve ao estilo de arte do Shimamoto. Penso eu que se nós fizéssemos um tipo de trabalho com volume, como foi feito, por exemplo, no trabalho do Padilha, no vídeo 1, ia ficar inadequado, ou seja, fazer degradês, esse tipo de trabalho. Uma vez que aqui está se trabalhando com massas preto e branco, né? Então, a gente optou por esse tipo de trabalho. Agora, essa mesma colorização poderia ter sido feita de formas diferentes. Procure sempre pensar como que a direção de arte do artista funciona melhor e tente adequar, né, obviamente, o seu trabalho para essa direção de arte, ok? Aqui, ó, nós vamos fazer um brilho bem forte, né, um brilho relativamente grande para o paletó, porque vai criando uma espécie de moldura, né? A gente vai trabalhando isso no sentido de deixar o trabalho mais dramático e focar o trabalho, focar, né, a visão, né, do leitor para o meio. Então, quando a gente faz essa moldura, esse amarelo, o leitor ele não vai esparçar, ele vai ficar centralizado na tensão que o Shimamoto já havia realizado, né, com a ilustração. Então isso é muito importante, a questão de você guiar o olhar. Esse tipo de ilustração que o Shimamoto fez, ela não é uma visão da esquerda para a direita, né? Ela é uma visão que ela parte do meio. Ela parte do meio e ela vai fazer como uma espécie de perspectiva, né? Que é o que as mãos estão ali realizando, né?
Então é muito importante esse olho vermelho, que vai ajudar a pessoa a bater o olho e falar, opa, é ali que eu tenho que circular o olhar, né? E o amarelo, ele reforça isso, ele, em vez de expandir, ele vai contrair o olhar do leitor, tá? Se fosse uma fotografia, muito provavelmente a gente ia chamar o rosto, né, do que o Shimamoto realizou, né, essa parte do vermelho com amarelo, do ponto focal, né? Então isso ajuda muito na hora de pensar a pintura, pensar a ilustração. É muito interessante como os conhecimentos eles se mesclam, né? Então eu recomendo que, além de você trabalhar com quadrinhos, é muito legal que você tenha alguns conhecimentos de fotografia, iluminação, até mesmo de filmagem. Isso pode ser bem interessante na hora de você realizar uma história em quadrinhos. É importante lembrar que as histórias em quadrinhos ele é um meio interdisciplinar, né? Ele reúne várias linguagens. Então, quanto mais você conhecer de linguagens sequenciais, melhor. Aqui, pessoal, a gente já está finalizando, né, as seleções. Se você tiver tablet, você pode pular essa etapa, né, de seleção e fazer a pintura direto com caneta. Eu tenho tablet, mas eu gosto de fazer essas seleções porque ela me dá uma segurança em termos de desenho, né? Então, aí é uma escolha pessoal. Quem tem mouse, só tem mouse, essa fica como a única opção, né? De fazer a seleção e aí você, ou com balde ou com a ferramenta pincel, você vai movimentando o mouse e fazendo essa colorização. Então, existe essas formas, né, de se trabalhar a imagem. Olha só, pessoal, já está praticamente finalizado, né, as cores aqui. Acho que não tem lá muito mais o que se fazer, né? Comparando, né, com a imagem do Pulp, né, fica bem, tá bem usado, né, bem utilizado, né, a harmonia de cores. E agora eu vou abrir uma camada para fazer um efeito bem clássico da hipnose, né? Afinal de contas é isso que é o trabalho aqui, né? Então eu vou fazer alguns círculos, né, bem finos, para dar aquela sensação de optical art. Eu não vou fazer muitos círculos, tá? Até porque nesse tipo de trabalho você pode pegar uma textura de repente fazendo a linha do optical, né? Mas aqui, para não atrapalhar muito a arte, né, eu vou fazer apenas alguns círculos que já vai dar essa indicação. Então eu vou configurar o pincel para que tenha um determinado tamanho, né? Vou pegar a cor vermelha, que eu acho que é a cor que mais funciona para esse trabalho, e vou pegar uma ferramenta círculo, tá? Você pode fazer direto com o pincel, você pode fazer de N formas diferentes, tá? Aqui, pelo tempo, apenas para fazer um efeito, né? Eu quero fazer uma coisa bastante simples, mas que dê um resultado interessante. Então eu vou utilizar a ferramenta círculo. Importante, a ferramenta círculo, na hora que você vai fazer, né, a estrutura circular, ela vai fazer a linha na mesma espessura que você editou o pincel. Então é importante que você primeiro verifique a espessura do pincel e aí depois você faz o círculo. Outra questão também é fazer o círculo com o shift apertado, porque aí você vai fazer um círculo proporcional, tá? E faça o círculo numa camada nova, uma camada específica para esse efeito, porque se o editor não gostar, você pode retirar esse efeito. Afinal de contas, isso é uma questão sua, né? Enquanto colorista, você está colocando um efeito que nem o desenhista fez, nem o editor considerou, tá? Então aqui o que você faz? Vou fazer um círculo, ele já está ali posicionado, eu vou duplicar essa camada e aí com Shift Ctrl Alt eu vou aumentar um pouco mais, tá? Então como eu quero fazer poucos círculos, eu vou fazer um aumento, mas eu vou fazer como se fosse um aumento de perspectiva, ou seja, eu não vou ficar fazendo um aumento simétrico,
tá? Vou fazer ele como se fosse uma espécie de um cano, tá? E posicionar. E aí vou duplicando, duplicando, aumentando, duplicando, aumentando, até pegar um pouco, né, da cena. Eu não vou fazer ela inteira, porque, como eu falei, é apenas um efeito, né? E volto a dizer, eu poderia substituir isso daqui por uma textura, enfim, poderia trabalhar com outros elementos, tá? Então aqui, ó, eu vou trabalhar dessa forma. E aí uma coisa que é muito importante para a gente pensar é qual mesclagem, né, para esse trabalho. Você pode deixar a camada no modo normal, né? Mas existem outras mesclagens que pode dar alguns efeitos bem interessantes para este efeito aí. Afinal de contas, ele é como se fosse uma espécie de um raio, né, de uma coisa extra sensorial, né? Então ele pode realmente ter um outro efeito, né? É importante dizer também que aqui a gente está fazendo um efeito vintage, né, que combina com a arte que o Shimamoto resolveu fazer. Após você fazer os círculos, né, procure mesclar para que fique um efeito só e você não tenha que movimentar acidentalmente algum de maneira individual. Mescle e aí após isso, veja aí, ó, você tem várias opções de efeito. Nós vamos escolher o modo adição, porque o adição ele faz com que esse efeito, né, óptico ele dialogue com todas as cores. Então fica uma coisa discreta, né? Há um efeito ali, mas ele não fica gritante, ou seja, mais uma vez não interfere na arte do mestre Júlio Shimamoto. Na verdade, o que a gente faz é como se fosse um complemento, né? Como se fosse uma espécie de sugestão. Olha, coloquei isso daí, o que vocês acham? Né? Bom, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de um workshop, né? O terceiro dessa série incrível, que é uma honra, né, para nós professores, artistas, poder colorir a obra de arte desses grandes artistas, né? Já fizemos do Padilha, do Flávio Colim e agora Júlio Shimamoto. Então, peço que vocês acompanhem essa série. Particularmente para mim está sendo a melhor série, né, de todas do canal, né, porque eu tenho a oportunidade de aprender trabalhando em cima desses desenhistas, né? Provavelmente é uma coisa que eu vou querer continuar a fazer, a trabalhar, né, com outros artistas, e espero que vocês possam fazer esses exercícios, né? Claro, pegue o artista seu de preferência, mas se você puder acessar a obra de Júlio Shimamoto, Colim, Padilha, Jordi, José Menezes, eu tenho certeza que você vai ter um grande aprendizado e você vai conhecer um pouco mais da nata dos quadrinhos nacionais. Então, espero que você goste e que você trabalhe essas colorizações. Lembrando que o Krita é um software open source, então dê uma oportunidade para esse software, aprenda que você vai se desenvolver e vai conseguir fazer coisas muito interessantes. Desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo workshop de colorização de histórias em quadrinhos.